Olá, amores do Einstein Mania. Estamos aqui para fazer uma ligação um pouco estranha. Fractal, fractais e o gráfico da velocidade do movimento uniformemente variado. Thunder, o que isso tem a ver? Gráfico da velocidade no Move com fractal? Vamos lá, gente. Fractal, de uma maneira livre, né, que os especialistas nesses tipos de padrão que me desculpem, mas fractal, em linhas gerais, são padrões que, por mais que você se aproxime, muitas vezes até através de instrumentos de amplificação da imagem, ou por mais que você se afaste desses padrões, os padrões se repetem. Fractal é mais ou menos isso, um padrão que eternamente se repete, estando o observador próximo a ele ou afastado em relação a ele. Eu vou te mostrar aqui dinamicamente, depois a gente volta e eu vou te dizer o que isso tem a ver com o gráfico da velocidade no Move. Olha só. Olha o padrão, escuro, aí a gente vai se aproximando, olha só. Você vai se aproximando, olha o padrão escuro se repetindo novamente. Olha lá, já repetiu, né? E aí você vai se aproximando e vai se aproximando e vai se aproximando. Olha lá, ó, já está repetindo de novo. Vai se aproximando e o padrão vai se repetindo. Ok? Então isso é mais ou menos de maneira livre um fractal. Isso é o que nós chamamos de fractal. Aí você vai falar, Thunder, agora por que você está em frente a uma lousa preta? Porque agora eu vou te dizer o que isso tem a ver com o gráfico da velocidade pelo tempo no movimento uniformemente variado. O que nós sabemos, gente, no movimento uniformemente variado? Que se você partir do repouso, se você partir do estado parado, né, do repouso, eu vou fazer isso apenas para facilitar a nossa análise, a gente consegue provar, alguns chamam isso até de números de Galileu, que os deslocamentos relativos, ou seja, os deslocamentos nos mesmos intervalos de tempo, eles são proporcionais aos números ímpares. Como é que é, Thunder? Repete o que você falou. Eu vou dizer bem devagarzinho para que vocês possam acompanhar, gente. Em gráficos de velocidade pelo tempo, no Move, os deslocamentos relativos são proporcionais aos números ímpares. A gente consegue provar isso através da equação horária. A gente faz isso num outro vídeo, numa outra oportunidade. Mas o que as pessoas não sabem é que isso pode ser visto como um sinal fractal. O que eu quero dizer? Vamos ver se eu consigo ser feliz aqui, gente. Olha só, eu vou construir um gráfico aqui grandão, depois eu vou construir outro do lado, viu? E aí você vai ficar feliz que você vai perceber o que isso tem a ver com fractal. Olha só, velocidade pelo tempo. Lembra que no gráfico de velocidade pelo tempo, o que ocorre com a área? É o deslocamento. Ou seja, gente, olha só, você vai perceber o que isso tem a ver com fractal, você vai pirar. Se eu pego um só intervalo de tempo, eu tenho aqui que esse deslocamento é um só ΔS. E o ΔS é numericamente igual a essa área, como todos nós sabemos. O que eu queria dizer para vocês é que se eu dividir esse tempo em dois períodos idênticos, o que vai acontecer, gente, ó, se eu agora dividir o tempo que eu tinha em duas partes exatamente iguais, duas metades de tempo, já começam a aparecer os números de Galileu. Olha lá, gente, vou fazer em amarelo. Aqui eu tenho um triângulo que representa um determinado deslocamento. E no próximo tempo, olha a mágica no ar. Eu tenho um triângulo, dois triângulos, três triângulos. Olha lá os números de Galileu. E no próximo intervalo de tempo, eu vou ter 5, gente. E assim por diante. Você percebeu os números de Galileu aparecendo? E olha, eu vou dizer mais, eu vou voltar rápido aqui, ó. E se eu pegar aquele intervalo de tempo inicial, vamos voltar, volta comigo, ó. Ó, turning back the time. Se você voltar comigo, chega uma hora ele não volta mais, deixa eu apagar aqui, ó. Você lembra que eu dividi em 2 pedaços? Eu posso pegar esse gráfico e dividir em 3 intervalos de tempo. Sabe o que vai acontecer? Vai se repetir, gente, ó, ΔT, ΔT, ΔT. Olha os números de Galileu aparecendo de novo. Aqui eu tenho um triângulo. No segundo intervalo de tempo, olha só, eu tenho 1, 2, 3. Então aqui eu tenho 1 ΔS, aqui eu tenho 3 ΔS. Olha só o que está acontecendo no terceiro intervalo de tempo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 triângulos de mesma área. E assim por diante. Então isso aqui é um fractal.
se você vê de perto para um intervalo de tempo, para 2 intervalos de tempo, para 3 intervalos de tempo, os números de Galileu sempre se confirmam. Então, olha que maluquice, gente. Isso é uma maluquice. A teoria dos fractais tem a ver com o gráfico da velocidade. O gráfico da velocidade pelo tempo no Move é um fractal bem simples, mas é um fractal. Vou fazer aqui, ó. Ou você vê o triângulo com tempo só, ou você vê o triângulo em 2 partes, aqui é 1 e 3. Ou você vê o triângulo dividido em 3 partes, aí você vê 1, 3 e 5. Ou você vê o triângulo dividido em 4 partes, e aí você vai ver 1, 3, 5 e 7, e assim por diante. Então também tem um modo de repetição, também tem um modo de... Se você se aproxima ou se afasta, o padrão é o mesmo. Tá? Esse último triângulo ficou vergonhoso, gente. Eu vou fazê-lo de novo. Então, ó, se você dividir o seu triângulo em 4... Peraí, desenhar, pronto. Se você dividir o seu triângulo, deixa eu fazer com bastante calma, em 4 intervalos de tempo, vão aparecer os números ímpares de novo. Ó, 1 triângulo, 5 triângulos, 5 triângulos, 7 triângulos e assim por diante sucessivamente. Ou seja, o que você vê de longe e o que você vê de perto são equivalentes. É um fractal bem simples, né? Muito menos complexo do que aqueles padrões que eu estava mostrando para vocês no começo do vídeo. Fractal e gráfico da velocidade do Move. Que linda física! Como tem gente que não pode se apaixonar. Beijo, gente. Continuem compartilhando, participando do Einstein Mania conosco. Beijo para vocês, grande. Tchau!